Esse que o Dr. Jefferson fala aqui, eu falaria um pouco diferente. Poliana, você quer comparar a tribulação que os primeiros crentes do século 1, 2 e 3 passaram com a grande tribulação? Os pós-tribulacionistas, eles não pensam naquilo que eles falam. Eles não pensam naquilo que eles falam. Porque eles querem que a gente passe pela grande tribulação, porque a primeira igreja, a igreja primitiva passou. Mas a igreja primitiva não passou pela grande tribulação. Então fica elas por elas. Então esse argumento pós-tribulacionista não tem fundamento. Entende? E mais, gente. E mais. É uma injustiça essa pergunta pós-tribulacionista. Por quê? Porque ele só fala de tribulação no primeiro século. E a história da igreja até hoje? E a igreja no Irã? E a igreja no Iraque? Quantos de vocês aqui tem parente que morreu em missões, rapaz? Quantos de vocês têm aqui amigos que foi para missões e teve a cabeça degolada? Fala para a mãe de um missionário que perdeu o filho desse jeito, se aquilo não é tribulação, se a tribulação, o fim dela é matar os crentes. Poxa, eu acho isso muita injustiça. É por isso que nesse ponto eu arrebento os pós. É por causa disso que eu entro bonito neles. Por quê? Por causa dessa falta de respeito com os irmãos que morreram após a igreja primitiva. Deixa eu liberar esse áudio. Eu fico chateado com isso, rapaz. Aquele monte de missionárias dentro de sacos, nuas, dentro de sacos de sacola, transparente, um calor terrível, jogado no chão, para morrer, ou já estava até morta já. Missionárias, mulheres de Deus, nuas, expostas. E os pós falando que a tribulação só foi no primeiro século. E os pós falando que a tribulação só foi da igreja primitiva. E que nós temos que passar pela tribulação. Estamos passando pela tribulação. E agora? Fala que não é tribulação. É porque os pós têm mania de olhar somente para a igreja brasileira. Vai lá no Oriente Médio e fala que aquilo não é tribulação. Vai lá. Fala lá. Consulta as irmãs do Brasil que tem filhos lá fora. Pergunta às irmãs aqui do Brasil que tem parentes lá fora, irmãos e irmãs, estão morrendo, se entregam. Isso não é tribulação para eles? Para a mãe que perdeu o filho, para o marido que perdeu a esposa, para o neto que perdeu a avó? Entende? Eu fico zangado com isso, com esse argumento fútil, paupérrimo dos pós-tribulacionistas. Para cima de mim com a dessa, rapaz? Para cima de mim com a dessa? Eu fico irritado com isso, cara. Coisa mais pobre, rapaz. Coisa mais pobre. Respeita os irmãos que estão morrendo hoje. Respeita os irmãos que morreram no século XX. Respeita os irmãos que morreram no século XIX. Respeita os irmãos que morreram no século XVI, no século XV, no século XIV. É só a igreja primitiva que é a fofinha da história? É só a igreja primitiva que é a gostosinha? Que conversa fiada é essa, rapaz? É a tribulação inteira. Entende? Agora, Yeshua disse: a grande tribulação nunca houve. Não houve nem haverá. Aí os pós querem colocar a gente numa grande tribulação porque não são mais fofinhos do que Estevão e Policarpo. Né? Crentes do primeiro e segundo século. Ora, não estou diminuindo nem um pouco o sofrimento de Estevão, que Deus me livre disso. Eu não estou nem um pouco diminuindo o sofrimento de Policarpo, que Deus me livre disso. Agora, eu não posso permitir que os pós diminuam o sofrimento da igreja de hoje. Eu não posso permitir isso. Eu não posso permitir que os pós diminuam o sofrimento dos irmãos que morreram no século XX. Porque eles querem colocar a gente para tribulação, porque o primeiro século passou também. E os irmãos que estão morrendo hoje com a mesma tribulação do século I, do século II, do século III. Pegaram bem a covardia dos... E ele fala que a gente que é covarde. A gente que é covarde porque não quer passar pela tribulação. E a igreja do primeiro século passou. O que os pós estão fazendo com os crentes que estão morrendo hoje? O que os pós estão fazendo com os crentes que estão morreram no século XX? Não está em pauta, não? A igreja sempre passou por tribulações. Sempre houve mártires na história da igreja. Eu fico zangado com isso, gente.
Eu tô seco que um pós-tribulacionista não debate comigo, joga pra cima de mim. Vou partir ele no meio. Respeita meus irmãos que estão morrendo hoje, rapaz. Respeita minhas irmãs que morreram no século passado. Respeita a tua tia pós-tribulacionista que morreu por Cristo. Respeita a tua mãe pós-tribulacionista que morreu por Cristo. Respeita o teu pastor pós-tribulacionista que morreu no passado porque não negou a fé. Mais respeito com a minha rapaziada. Mais respeito com os irmãos que foram comprados pelo mesmo sangue que você, pós-tribulacionista. Cria vergonha na cara.